No vídeo de hoje, nós vamos falar do segundo dia da semana sacrificial de Jesus. Nessa semana da Páscoa, agora nós vamos esboçar sobre o tema Jesus purificando o templo. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez o chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isto? Jesus lhe respondeu: destrua este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo da qual ele falava era o seu corpo. Naquela época, os sacerdotes deveriam apenas oferecer os sacrifícios, mas alguns estudiosos vão dizer que eles já estavam cuidando de alguns animais, como ovelhas, como bois e como pombas. Mas por eles serem sacerdotes, eles não deveriam comercializar. Havia um grupo de pessoas também que vendiam aqueles animais. Aquelas moedas também não eram moedas comuns. Por exemplo, as moedas romanas não seriam aceitas ali. Então, ali havia uma troca de moedas e também havia os cambistas. Então, todo um cenário corrupto estava ali no pátio do templo. Então, no vídeo anterior, nós vimos Jesus mostrando ser o rei que traria a paz. Mas aqui, eu vejo Jesus como o agente da purificação. Porque no lugar onde que a corrupção estava sobressaindo, Jesus vem e muda totalmente a história. Jesus ele não tolera aquele tipo de mancha de pecado. E aqui Jesus ele nos dá instruções a mim e a você, que é o templo dele nos dias de hoje. Então naquela época, seguindo ainda as instruções da palavra do Senhor em Levítico, as pessoas que estavam impuras eram consideradas as pessoas que viviam uma vida em transgressão. Então, para que os pecados fossem perdoados e tirar aquela impureza, deveriam se oferecer sacrifícios, porque sem derramamento de sangue não haveria perdão. O ponto era tão crucial que se alguém que fosse considerado impuro, ao ponto de tocar em algo, aquela coisa se tornaria impura. Qualquer tipo de socialização que tivesse contato, consequentemente, se tornaria impuro. Então as pessoas iam ao templo, porque no templo era onde que o povo oferecia esses sacrifícios e haviam os levitas ali específicos para esse tipo de sacrifícios. Porém, esse tipo de sistema reprimia as pessoas que queriam conhecer a Deus. Inclusive os gentios. Aquilo ele estava se tornando meio que até mesmo xenofóbico. Então, quando alguém queria se tornar puro, além de ir e chegar ao templo, em algumas situações, inclusive fazer grandes viagens, chegavam lá, tinha que trocar a moeda, tinha que comprar o animal no local certo, no templo, para oferecer sacrifício. Aqui já não está levando mais em consideração se aquele animal era ou não puro, mas ele deveria ser sacrificado apenas se fosse comprado no templo. Aqui Jesus chega e na semana da Páscoa, Jerusalém está lotada, muita gente reunida para um grande evento. Pessoas de várias partes estão ali e Jesus, ao perceber aquilo, ele vem na ação principal da purificação. Ele derruba algumas mesas, a Bíblia vai dizer que imediatamente ele faz um chicote por causa da consequência do covil de ladrões. Aqui eu vejo que Jesus, ele não tolera o pecado. Nós não podemos barganhar a vida de corrupção e pecado com a vida na presença dele.
ele está aqui para nos trazer a santificação. O sangue dele que nos lava e nos purifica de todo pecado, que foi derramado naquela cruz, ainda me faz e te faz o convite no dia de hoje. Você, templo de Deus, não se venda por prazeres. A corrupção, talvez as coisas que a vida te ofereçam, venha de início trazer uma sedução, mas a consequência é ruim. E Jesus aqui, ele vem para trazer o renovo e purifica aquele local. Os judeus, sem entender sobre aquele fato, fazem uma pergunta: qual é o sinal que você nos dá para mostrar a sua autoridade? E Jesus diz: vocês destroem este templo e em 3 dias eu o edifico. Eles não entenderam. Porém, a Bíblia vai dizer que depois que Jesus é morto e ressuscita, que inclusive os discípulos vão entender. Que templo é esse? Talvez aqui no português vai ficar mais fácil, porque quando a gente fala este e esse, fica mais fácil de se entender. E nas escrituras, nas traduções está dizendo: se vocês destroem este templo, em 3 dias eu o edificarei. Jesus estava querendo dizer não no sentido de vocês destroem esse templo, esta edificação feita por mãos humanas. Não era isso que Jesus estava dizendo, mas vocês que destroem este templo, ou seja, o seu próprio corpo, em 3 dias ele ressuscitaria. Este templo que Jesus estava se referindo era ele mesmo. Mais uma vez, ele está apontando para a Páscoa que deveria acontecer. O verdadeiro Cordeiro de Deus que haveria de ser imolado. E ele faria a purificação por todos nós. Ali 2 fatos acontecem. O povo o questiona. Este templo demorou 46 anos para ser construído. E o Senhor está me dizendo que se ele for destruído, em 3 dias o Senhor o reconstrói? E outra coisa também está nos corações dos discípulos, porque os discípulos percebem o zelo que Jesus tem e imediatamente eles se lembram do Salmo 69, verso 9. O zelo por tua casa me consumiria. Nesta história, alguns estão pensando no mundo físico. 46 anos, investir tempo, investir dinheiro, investir mão de obra, e enquanto os discípulos agora já estão analisando de uma forma bíblica. E aqui eu também aponto para você: o que você tem apresentado como tabernáculo de Deus, como morada dele, como templo? Você leva em consideração a sua vida espiritual ou as coisas que o mundo te oferece também têm grande valor? A pergunta é: você relaciona-se com Jesus porque você é a noiva dele, por isso que você ama estar em intimidade, meditando na palavra dele, tendo uma vida devota em oração? Ou você só se relaciona com Deus por causa de dinheiro? Porque uma noiva que se relaciona com seu noivo por interesses não é noiva, mas se prostitui. Então a conclusão que nós temos nesse vídeo é: Jesus, ele também é o agente da purificação. Nesta semana da Páscoa, nós estamos aqui tirando lições importantes. E aqui, se colocarmos na segunda-feira desta semana pascual, da Semana da Paixão de Cristo, Jesus quer purificar a nossa vida. E este templo é construído e edificado devido ao sangue e o sacrifício de Jesus. Eu sou o pastor Leandro Almeida. Se você é novo nesse canal, eu peço que você se inscreva. Ative o sino para receber notificações e deixe o seu like para que o YouTube entenda a relevância desse conteúdo. E deixe o seu comentário para que nós possamos também estar melhorando na forma da transmissão desse conteúdo. E que esse vídeo seja uma bênção para você, que ele seja uma bênção para a sua casa, para a sua família, e que as bênçãos de Deus estejam sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, querendo Deus.